Ou qual é o rei que, indo entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro a consultar se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? No caso contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Lucas 14, 31, 32. Todo homem sensato busca adequar seus objetivos à sua capacidade. Não se começa a construir uma casa que não se pode concluir, nem se inicia uma guerra em que não haja previsão de vitória. A crença em Cristo é a mais sensata do mundo, e Jesus Cristo não deseja ter discípulos que o sigam sem avaliar a empreitada em que se lançam. Sempre consideramos excelente quando conseguimos fazer que os homens se sentem e reflitam. A maioria de nós está sempre tão cheia de outros pensamentos, tão ocupada com o mundo, correndo de lá para cá com suas atividades e seus negócios diários, que raramente conseguimos fazer que alguns se sentem calmamente e reflitam seriamente sobre assuntos à luz da eternidade, analisando-os de maneira apropriada. No entanto, é mais do que razoável que o Mestre exija que façamos com os assuntos da nossa alma o mesmo que costumamos admitir ser justo alguém sensato fazer com seus negócios cotidianos. Vocês serão taxados de maus negociantes se nunca realizarem um balancete sequer dos seus negócios. Irão parar na vala de falências se não fizerem um exame periódico da sua contabilidade. Jesus lhes pede que sentem por vezes para se autoavaliarem, constatando onde se encontram e o que são, buscando refletir sobre a maneira pela qual possam fechar corretamente as contas, descobrindo o que podem e o que não podem fazer, o que seria admissível empreender e o que seria desarrazoado tentar, escolhendo as posições que devem assumir e aquelas que devem ser evitadas. Esta noite faço um convite especial aos que ainda não se converteram nesta assembleia para que pensem na guerra que já empreenderam ou pretendem empreender contra Deus, esperando que, ao refletir um pouco acerca dessa situação, acabem por mandar a Ele um recado pedindo a paz. Ao me ouvirem falar assim, alguns haverá que talvez sejam levados a fazer imediatamente as pazes com Deus e declarar guerra a Satanás. No entanto, quero que reflitam por um instante e estimem as possibilidades de vitória nessa guerra, procurando avaliar se estão aptos a enfrentar o príncipe das trevas e a sua força. Vamos ver se podemos, esta noite, fazer disso o objetivo de uma discussão clara acerca da alma e empreender um esforço pessoal de reflexão sobre o futuro. Em primeiro lugar, há aqui alguns que não são propriamente amigos de Deus, e quem não é por Ele, é contra Ele. Se você não consegue olhar para Deus e chamá-lo meu Pai, sentindo que seu coração bate mais forte por Ele, lembre-se que você, na verdade, é um inimigo dele. Se você pudesse ter tudo o que deseja, por você não existiria Deus. Se estivesse ao seu alcance, você não mais se deixaria perturbar por pensamentos acerca dele. Você gostaria de viver como bem entendesse, e bem sei como você gostaria de viver. Não seria de qualquer modo segundo os princípios de Deus. Contudo, mesmo estando em antagonismo a ele, pense por um momento: você pode esperar ter sucesso? Será que você pode ganhar esta batalha? Você entrou em conflito com a lei dele e não pretende observá-la. O dia do Senhor você não guarda, está assim em pé de guerra com Deus. Ora, qual a probabilidade do seu sucesso? Há alguma chance para você? Se houver, então pode ser adequado manter-se como está. Se você acha que tem poder para vencer, se as muralhas da glória chegarão a ver tremulando vitoriosa a bandeira do pecado, vá em frente. Haverá então pelo menos um ambicioso, digno de Satanás, que prefere reinar no inferno do que reinar no céu. Mas haverá de fato alguma esperança para você? Deixe-me mostrar-lhes algumas coisas que talvez o faça constatar ser esse conflito muito desigual, levando-o então a abandonar os pensamentos atuais. Pense só no poder estupendo de Deus. Que há no mundo o que ele não possa fazer? Na terra, vemos apenas uma pequena parte do seu poder. Volta e meia, ouvimos um trovão ressoar em meia tempestade
e vemos com deslumbramento o céu resplandecer ao brilho de um raio. Agora veja algo em alto mar, deixe seu barco navegar em meio a um furacão que uiva, e note como a firme madeira dos mastros se enverga como se fosse uma folha de papel, e como de repente um rígido vergalhão cai no convés, quebrando em 1000 pedaços. Perceba o que faz Deus revirando as profundezas, como se trouxesse abaixo os céus e levantasse a terra, misturando tudo em uma massa única de tempestade. Suba os Alpes, ouça o som das avalanches, maravilhe-se ao olhar um íngreme precipício, seja arrebatado pelos mistérios de uma fenda, contemple a catarata devastadora, repare nos mares congelados, nas geleiras que descem da montanha varrendo tudo. Deixe só irromper uma tormenta e verá os Alpes serem os Alpes, com os picos nevados parecendo cabeças acima das asas brancas que os cobrem. Talvez nessas horas e nesses lugares você aprenda algo sobre o poder de Deus só de observar a natureza. Se você estivesse ao lado do Dr. Wolff em Alepo, na Síria, teria visto como ele, ao levantar-se em uma manhã, o Monte Alepo desaparecer em um único instante, tragado por um terremoto. Então você veria o que Deus pode fazer. Por que, porém, eu precisaria mencionar aquilo que vocês provavelmente conhecem tão bem? Lembrem-se que o livro dos livros fala dos feitos dele, quando liberou as profundezas, ordenando que até as mais profundas fontes jorrassem, de sorte que o mundo inteiro se cobrisse de água. Pense no que Deus fez no Mar Vermelho, cujas profundezas se tornaram um assoalho temporário para o seu povo passar, e onde, logo depois, as águas bateram palmas com ávida felicidade, afogando seus inimigos, para que nunca mais se levantassem. Deixe que os nomes como Og, rei de Bazã, Seom, rei dos amorreus, e Senaqueribe, o grande, surjam em sua memória, e lembre-se do que Deus fez a eles. Ninguém jamais avançou contra os seus escudos sem acabar ferido. Que ferro ou bronze ele não conseguiria quebrar, que lança ele não despedaçou. Milhões se voltaram contra ele, mas ao soprar do hálito das suas narinas caíram, ou se foram como o joio levado pelo vento. Que o mar ruja com toda a força, mas os rochedos continuarão a existir, dispersando as ondas em forma de espuma, assim como faz Deus quando seus inimigos se acham mais arrojados e ferozes. Aquele que se senta nas alturas do céu apenas ri de seus adversários e é capaz de aniquilá-los sem precisar erguer as mãos, nem mesmo piscar um olho. Pense, pecador, pense nele, com quem você agora se degladia. Seu exército é como o de Deus, sua voz ribomba como a dele. Você consegue mover montanhas com um único pisar no chão, consegue transformar montanhas em pó apenas com o tocar de um dedo, consegue dizer ao mar, mostra-me suas profundezas, ou comandar os ventos ordenando que a tempestade cesse ou tenha início. Se você não consegue, pense então na batalha, pare de buscar em vão, volte-se para si mesmo, comungue com ele em seu coração, faça a paz com ele, contra quem você jamais terá sucesso em enfrentar. Pense ainda, ó rebelde, que você terá de lidar não apenas com o onipotente, mas também com a poderosa força agregadora dele. Pense no quanto você está sujeito ao poder de Deus em sua situação temporal. Você pode hoje prosperar nos negócios, mas a maré da prosperidade pode mudar de modo imprevisível para você. Deus tem 1000 maneiras de desnudar aqueles a quem anteriormente cobria com abundância. Você mima sua mulher, mas ela pode ser abalada diante dos seus olhos, consumida por uma doença ou, de maneira ainda mais veloz, acometida de um ataque cardíaco. E então, onde residirá a sua alegria? Seus filhos, os risonhos tagarelas que alegram seu coração, conseguiria segurá-los por um momento que fosse, se Deus decidisse pedir a alma deles? Se ele dissesse, tornai filhos dos homens, como está no Salmo 90, verso 3, seus clamores, seus remédios, seu amor, de que essas coisas adiantariam? Caberia a você tão somente providenciar o sepultamento, retirando-os para sempre da sua vista. Deus, lembre-se, tudo pode tomar se quiser, deixando qualquer pecador falido, sem filhos, viúvo, sem consolo algum no mundo.
Eu não me oporia a quem dispõe de todos os recursos para me vencer. Sou vulnerável em inúmeros pontos, e em todos eles Deus sabe como pode me atingir. Prefiro então fazer dele um amigo em vez de um inimigo. É melhor que eu não lute contra aquele que tem a chave da porta lateral, do portão e da porta da minha casa, e que pode derrubar qualquer parte do meu bastião quando bem entender. Pense no quanto você está entregue nas mãos dele. Você que afirma ser forte, que diz conseguir realizar em um dia o trabalho de muitos homens, ou que poucos conseguem levantar cargas como você, apenas um segundo, no entanto, é necessário para que todos os seus membros fiquem paralisados. Suas faculdades mentais são bastante claras e eficientes. Escreve com rapidez e de modo nítido, e ninguém consegue realizar cálculos intrincados com maior velocidade que você, nem achar uma solução mais eficaz para um problema. No entanto, apenas um tic-tac do relógio é suficiente para reduzir você ou a mim a nada mais que um mero demente. Basta que algo haja sobre o seu cérebro, congelando-o, para que não mais a luz do intelecto brilhe nele. Ou pense em um escaldante sopro, quente como as fornalhas de Nabucodonosor, que faz com que sua alma seja condenada a andar para sempre em meio a tal calor. Pense nisso. Não muito longe daqui encontra-se um sanatório, uma terrível prova de que a providência de Deus pode fazer em um instante aqueles que mais pareciam ser inteligentes e capazes entre os homens. Não é preciso andar, porém, senão até as portas de qualquer hospital para ver quão deteriorado pode se tornar seu corpo até que se transforme em apenas pó, se Deus assim o desejar. Sim, eu não desejo ao pecador, não desejo ver Deus de outra maneira senão como amigo, pois me encontro inteiramente desarmado e indefeso diante e sob o controle dele. Tivesse eu uma borboleta em minhas mãos, com a possibilidade de esmagá-la a meu bel prazer, o referido inseto, se fosse sensato, não me provocaria, nem desejaria experimentar minha ira, mas procuraria se aninhar em minha mão e em meu coração, para que eu, em vez de esmagá-lo, pudesse fazer uso da minha força para protegê-lo e do meu juízo para defendê-lo. É bom lembrar também as poderosas hostes com que conta o Senhor dos Exércitos e que, na verdade, vivemos em meio a estes exércitos, aptos a cumprir seus mandamentos mediante o próprio poder divino. Quando os filhos de Israel encetaram sua jornada de êxodo pelo deserto, foram poupados por Deus de muitos inimigos e vários riscos que os espreitavam, prontos a destruí-los. Uma vez, Deus deu a serpentes flamejantes permissão para atacá-los, como punição por desobediência. E quantas mortes e quanto terror invadiram o seu acampamento. As pessoas viram então que não é pouco estar em desacordo com Deus, que tem aliados até desconhecidos, prontos a obedecer o seu comando. Isso também foi claramente demonstrado com as pragas do Egito, quando rãs, moscas, gafanhotos e piolhos, saraivas e trevas, peste e morte inundaram a terra, amaldiçoando-a, compelidos apenas por um levantar dos dedos de Deus. Ele pode contar perfeitamente com as forças de sua própria criação. Deus pode fazer que todas as coisas operem para o bem ou para o mal, se assim desejar e ordenar. Quando Herodes lutou com Deus, foi tomado por vermes e morreu. Deus tem ainda um incontável exército de servos desejosos de fazer sua vontade, ouvidos atentos a cada palavra que ele pronuncie. É melhor que você pare um pouco e pense em como poderá combater esse poderoso e inumerável exército. Você tem muitos amigos? Conseguiria reunir um exército como o de Deus? Teria tal grupamento a mesma força que a dele? Pense nos céus e em todas as estrelas que ele controla e que chama pelo nome, porque ele é imenso em força e nada a ele escapa. Seja sábio e busque um pacto com ele mediante o sangue derramado do Cordeiro. Não apresse sua derrota e sua morte ao tentar rivalizar com Deus. Acima de tudo, veja a verdadeira medida da sabedoria de Deus, e que até mesmo as supostas tolices dele contêm mais sabedoria que o maior dos conhecimentos que você possa deter. Um bom general, na verdade, pode ter mais valor que muito bom batalhão. Quando Stonewall Jackson foi morto,
seus inimigos e demais opositores sentiram como se a morte dele fosse maior do que a perda de 1000 homens. De fato, o nosso chamado Duque de Ferro, quando vivo, representava uma força inestimável para os nossos exércitos. Tente imaginar então toda a capacidade e infinita sabedoria com que Deus lidera os exércitos do céu. Toda a luz e todo o conhecimento partem dele. Ele é a origem dos dias e sua experiência remonta à eternidade. Você acabou de surgir e nada sabe. Os planos dele vão além da sua concepção e ele conhece todos os rumos que você toma. Está muito mais acima dos seus pensamentos e mais longe ainda da sua vista, mas pode ver perfeitamente através de você e conhece você melhor até do que você mesmo jamais conseguiria. Não dê mostras da sua insensatez, portanto, ao tentar comparar sua pobre sabedoria com a dele. Nem espere jamais ofuscá-lo ou triunfar sobre ele. Ó pobre mariposa que corre em direção ao fogo, você será consumida em meio à piedade dos homens bons e ao sarcasmo e ironia dos perversos. Há ainda outro assunto que quero lembrar a você, que se reputa inimigo de Deus. Você tem uma consciência, não conseguirá se livrar dela. Pode ter tentado diminuir um pouco a luz da lâmpada do Senhor, mas ela continua a arder, não se apaga. E Deus conhece 1000 maneiras de transformar sua consciência em terrível aflição se o rejeitar. A consciência representa fiel escudeiro dos homens e serve de escudo sobre o qual os homens lutam pelas causas certas. Mas se você fizer dela a sua inimiga, sua consciência dará lugar a uma espada, de tal modo que você será por ela ferido seriamente. Você tem uma consciência, sim, mas isso soa muito estranho a um homem que tem Deus como inimigo. Fosse eu inimigo de Deus, desejaria não ter de levar junto comigo uma voz que me chamasse a atenção para o caráter divino e correto da lei do Altíssimo. Eu me contentaria em ficar livre da menor partícula de senso moral, mas todos têm consciência, e a maioria de vocês não está morta para os sentimentos de culpa e de vergonha, não podendo assim pecar de forma tão voluntária quanto outros. E caso consigam silenciar a senhora consciência, como ela está dentro de vocês, virá tempo em que acabarão ouvindo sua voz se reerguer, e haverá pavor nessa voz que tornará aterrorizante a tentativa de dormir e muito difícil a realização de suas tarefas. Até o mais fiel dos homens tementes a Deus acaba descobrindo que a sua consciência, se necessário acusá-los de qualquer erro, por mais que tenha sido até então ótima companhia, acaba se tornando um tormento. É dito que o coração de Davi acabou derrotando-o. Preferiria ser derrotado por qualquer pessoa a ser derrotado pelo meu próprio coração, pois ele é capaz de ferir de modo intenso, alcançando um ponto em que a maioria dos homens é frágil e completamente vulnerável. O mesmo acontecerá a você, a menos que tenha a sua própria consciência cauterizada. Pode chegar então uma ocasião em que você não consiga mais dormir, nem encontrar paz, nem satisfação. Acho, pois, que, como tenho um amigo de Deus dentro de mim, não gostaria de entrar em conflito com Deus, a fim de que o amigo de Deus continue em mim. Ó, que você também fique em paz com o Senhor. Mais uma reflexão, e não os prenderei por mais tempo neste assunto, é a seguinte: lembre-se que você é mortal, portanto, é inútil bater de frente com Deus. Você pode querer postergar essa preocupação, dizendo simplesmente: mas eu não vou morrer ainda. Na verdade, porém, não sabe se vai ou não. Como pode dizer isso? Talvez morra amanhã. Supondo, no entanto, que você viva os próximos 20 ou 30 anos, tenho mais que bons passados 30 anos e confesso que nunca senti o tempo ser tão curto. Quando eu era criança, achava que 12 meses era um período interminável. Por volta dos 20, um ano ainda representava para mim um período respeitável de tempo, mas agora o tempo voa. E alguns dos meus amigos aqui presentes, cujos cabelos estão grisalhos, lhes poderão dizer como 60, 70, 80 anos passam num estalar de dedos. Um sonho que passa rápido demais. Ora, você só terá de esperar passar esse intervalo de tempo e terá morrido. Não será terrível, meu caro amigo, morrer em meio a uma guerra com Deus? Se você ainda pudesse lutar por todo sempre, para todo sempre,
eu nem me meteria nessa questão. Mas já que você chegará ao inevitável fim, já que as garras da morte acabarão se fechando em seu pescoço, já que um dia o suor frio da morte pairará sobre a sua fronte, você precisa então de objetivo melhor que estar empunhando armas contra Deus do céu no imprevisível momento da sua morte. Se até alguns daqueles que têm Deus como amigo não consideram a morte um momento muito agradável, que dirá você que tenta de todo modo disparar armas contra o Altíssimo, a quem continua considerando como inimigo? Reflita, reflita. Reflita também que você terá forçosamente uma vida futura, que ao morrer continuará a existir. Pouco se sabe sobre esse futuro estado, nem pretendo falar sobre ele nesta noite. Nele você viverá sem seu corpo, como espírito desnudo em um mundo que não conhece. Lá encontrará amigos ou ficará sozinho? Onde viverá? Que tipo de lugar será esse? Eu não ousaria entrar no mundo dos espíritos sem ter Deus como meu amigo. Seria na verdade terrível adentrar um território desconhecido, trazendo comigo uma inveterada inimizade para com o Rei Supremo. Já que devo cruzar tal fronteira, ingressando em uma terra nunca dantes por mim trilhada, gostaria pelo menos de carregar um passaporte válido, ou que possa declarar: sou amigo do rei que aqui governa. Mas viajar por aí como inimigo de Deus, quão terrível deve ser. Além do mais, deixe-me acrescentar, você não pode esperar ser bem-sucedido se toda uma experiência for contrária a você. Jamais existiu, neste ou noutro mundo, alguém que haja lutado contra Deus e vencido, e você não será o primeiro. Todo aquele que enfrenta Deus chega sempre à mesma conclusão. Ele chega com toda a sua força, lançando seus inimigos como lenha ao fogo, onde derretem como cera. Basta que levante a voz e eles se desmancham. Basta que olhe fixamente para os seus inimigos, e esse único olhar, cheio de fogo, os resseca para sempre. E no fundo do poço, do desespero eterno, lamentam com lastimável e inútil rancor que o seu tempo acabou. Findaram seus verões, não mais poderão ser salvos, pois desperdiçaram toda a sua energia contra Deus, caindo nas profundezas onde a esperança nunca chega e a ruína é eterna. Por favor, envie-lhe uma mensagem com uma proposta de paz. Acho que estou ouvindo alguns dizerem: está bem, queremos desistir da contenda, mas o que devemos fazer para alcançar paz com Deus? Pergunto, você tem algum embaixador para ir a Deus por vocês? Esta é a primeira coisa. Ele não pode tratar diretamente com vocês. Jesus Cristo é o único embaixador dos homens junto a Deus. Conseguem depositar suas esperanças nas mãos dele? Farão isso? Se o fizerem, o caso estará bem encaminhado. Deus não nega a seu filho pedido algum. Ele tem o direito de receber do Pai tudo aquilo que pedir. E o Pai sempre se agrada em atendê-lo e em conceder tudo o que deseja. Esse Salvador está disposto a suplicar por vocês. Espera poder ser gracioso. Da minha parte, fui enviado para falar a vocês a respeito do seu amor e misericórdia, para advertir quanto à condenação certa que espera quem se volta contra Cristo, e para levar todos os maculados pelo pecado a entrar, de modo que estão no banquete da misericórdia. Posso garantir a palavra do Senhor, pois sou um embaixador dele, de Cristo, que se você vier, de maneira nenhuma ele o lançará fora. Os termos do acordo de paz são bem claros. Em primeiro lugar, abandone a iniquidade. Não pode haver paz entre você e Deus enquanto você se mantiver em pecado. Desista e deseje sinceramente renunciar a todo pecado, de todos os tipos e maneiras, pois a iniquidade impede que Deus firme a paz com você. Que me diz, pecador? É difícil abandonar seus vícios? Esse requisito soa desarrazoado a você? Saque a sua faca, homem, e dilacere toda e qualquer iniquidade. Não há pecado pelo qual vale a pena ser condenado. Rebeldia, libertinagem, devassidão. Será que essas coisas valem o fogo do inferno para sempre? 1 ou 2 horas de divertimento levianos valerão em troca de passar uma eternidade de fogo que não se pode aplacar? Eu lhe peço, seja razoável. Não troque a sua alma por ninharia. Não desdenhe a eternidade em troca de mera ficção passageira. Que Deus lhe dê a graça de não optar por tal condição,
para que fique livre de seus inimigos e seus deuses. Confie em Cristo apenas, e seja Ele para você embaixador junto ao Pai. Não lute contra isso. Que a paz seja feita, que seja feita hoje pelo sangue de Jesus Cristo, o Filho amado de Deus. Confesse em seguida que merece a ira do grande rei. Curve sua cabeça, ponha a corda no pescoço, como se sentisse que a merece, e o executor fará o resto. Peça perdão a Deus, suplique, ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Apegue-se ao Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que no madeiro ensanguentado fez expiação pelos pecados dos inimigos de Deus, para que fossem feitos amigos do Pai. Deus lhes pede uma confissão de culpa e ficará honrado se vocês se humilharem perante Ele. Seus pecados se voltaram contra a glória de Deus, e Ele irá se glorificar mediante seu arrependimento. Seria justo da parte dele se o rejeitasse, lançando-o no poço que não tem fim. Mas prometeu que todo aquele que confessar seus pecados obterá dele o perdão. Revista-se assim do espírito do publicano, bata no peito e repita: ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Confesse que na verdade mereceria o inferno, mas peça em nome de Jesus e não irá pedir em vão. Honre a justiça de Deus, apelando para a sua piedade mediante seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, sem dúvida, não é mais do que Deus espera de você. Todavia, se você acha que não se deve humilhar, que há de ser então, se Deus decidir o esmagar. Se você se recusar a dobrar os joelhos e baixar a cabeça, que fará então se Deus decidir o pisotear para o desprazer dele? Aproveite, portanto, este tempo propício, quando os dias ainda são de perdão, para buscar sua face com lamento e súplicas. Tomai convosco palavras e voltai para o Senhor. Dize-lhe: tira toda iniquidade e aceita o que é bom, diz Oséias 14:2. Vamos agora mudar o enfoque, abordando o segundo desafio, do qual acredito muitos gostariam de participar. Um jovem espírito que tenha consciência da sua condição e de certo modo desperto, poderá chegar a uma decisão: não serei mais inimigo de Deus, mas sim seu amigo. Ajoelhando-se, esse coração suplica: ó Deus, reconcilia-me contigo mediante a morte do teu querido filho. Desfaço-me das minhas armas de ataque, confesso minha culpa e imploro tua misericórdia, que em nome de Jesus peço-te, me concedas. Diz ainda a mesma alma: se agora sou amigo de Deus, então devo ser inimigo de Satanás. Desse dia em diante juro lutar para sempre contra o mal, até que me veja livre do pecado e obtenha a vitória final. Peço que pare por aí, querido amigo. Não desejo, evidentemente, que faça as pazes com o maligno, mas quero que compreenda algumas coisas que preciso lhe falar. Uma delas é que o pecado é doce. As más venenosas gotas do copo do pecado brilham e reluzem atrativamente. Há certo tipo de prazer e sabor no pecado. Sua doçura, altamente envenenada, não passa de ilusão temporária, e, no entanto, mesmo assim, o mundo a almeja e a quer. Parece-se, muitas vezes, com um fino e delicioso biscoito dourado, mas ainda que feito de ouropel ou banhado a ouro, tão somente parece feito de ouro, nada mais. Conseguirá você resistir, no entanto, ao pecado que se apresenta de maneira tão vistosa? Quando um copo dessa traiçoeira bebida for colocado em sua presença, e você conhece o sabor que tem, como é rico, conseguirá afastá-lo de si? Tem certeza de que conseguirá evitar que alcance seus lábios? Irmãos, você verá como as coisas mudam na hora da provação, e que é apenas porque está sentado agora aqui no tabernáculo, fazendo suas promessas, longe da tentação, que pensa que irá fazer a coisa certa no momento exato. Lembre-se, você pode ser instigado por amigos, que geralmente exercem muita pressão. Assim, talvez até abandone o pecado agora, mas não tem como saber se alguém irá levar a tentação a você no futuro. Talvez ela o seduza, ela que já o tentou muitas vezes. Talvez ele mesmo fale com você. A simples menção dessa pessoa ativa a sua lembrança. E se lhe falar o que só mesmo essa pessoa consegue dizer, e o tentar como somente essa pessoa sabe fazer, você irá resistir sem ceder? Palavras tentadoras, olhar irresistível,
Oh, quantas almas já foram tentadas por aquilo que os homens chamam amor. Oh, tivesse apenas um pouco de amor verdadeiro por si e pelos outros, não teriam servido de instrumento aos desígnios do príncipe do inferno. Mas espere, além do copo de veneno parecer doce, devemos acrescentar a essa imagem a mão de quem o segura. Não é fácil enfrentar Satanás quando, de fato, usa de pessoas que você muito estima, que ama de todo o coração. Lembre-se de Salomão, cuja sabedoria era incomparável, mas foi seduzido por suas esposas, caindo como presa nas mãos do mal. É preciso um espírito como o do mestre para poder dizer: afasta-te de mim, Satanás, como está em Mateus 16, 23, a pessoa que o tenta e que você tem em sua consideração como uma de suas maiores amizades. O diabo é astuto, e se não conseguir arrombar sua porta, irá conseguir uma chave que encaixe em sua fechadura. Então, travestido dos mais afáveis amores e afeições, abrirá caminho até o seu coração. Você poderá constatar que não é tarefa nada fácil lutar contra ele. Lembre-se também que existem os hábitos. Talvez alguns aqui declarem que irão, de súbito, abandonar o pecado e combater Satanás, pois não o digam a mim. Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas malhas? Diz Jeremias 13, 23. Se a resposta fosse afirmativa, então quem está habituado ao pecado poderia ter sucesso. Não pecasse tanto quanto fez, talvez não houvesse tamanha dificuldade, mas aquele que, dia após dia e ano após ano, permanece no pecado, dificilmente dele consegue se livrar. Fazer que a natureza humana por si só retroceda para a virtude em vez de seguir no pecado seria como esperar que as cataratas do Niágara corressem para cima. Na verdade, você não conhece a si mesmo. O hábito é uma corrente de ferro a quem nele se vê envolvido pode até tentar se debater e se livrar, mas é mais provável que essa tentativa resulte em dor do que em liberdade. Temos exemplos de homens que, convencidos do erro de sua vida, tentaram desse erro se livrar sem pedir ajuda a Deus. Chegaram a pensar por algum tempo que teriam sucesso, mas não passou de ilusão. Como a água que se retrai para dar início a uma nova onda, seus hábitos pervertidos retornaram com toda a força, deixando-os mais cobertos por eles do que antes. Veja a parábola do nosso Senhor a respeito do espírito impuro que deixa o homem para vagar por lugares áridos e, buscando repouso sem encontrar, decide: voltarei para minha casa, de onde saí, como está em Mateus 12, 44. Ele retorna, encontrando o antigo lar limpo e arrumado, levando consigo 7 outros espíritos, mais perversos do que ele mesmo, de modo que o homem que o abrigava acaba ficando pior do que antes. Assim é com todo aquele que se lança inadvertidamente à obra da salvação, sem pedir, mediante a fé, a ajuda indispensável e soberana de Deus. Satanás acaba triunfando sobre todo aquele que assim procede. Tal situação é comparável à da mosca presa na teia da aranha. Quanto mais se esforça, mais fica ali retida. Precisamos inquestionavelmente da ajuda de Deus, já que somos inteiramente incapazes de escapar sozinhos das ciladas do maligno. Ele consegue amarrar de modo bem firme pés e mãos, sem que possamos sozinhos quebrar as correntes, romper as cordas e muito menos desatar os nós. Você não tem nem 7 tranças para lhe dar força como Sansão, e de certo acabará subjugado como até ele foi. Você acha que é fácil deixar o pecado, mas saiba que o achincalhe é uma forte arma do inimigo e bastante desagradável. E quando lhe apontarem o dedo dizendo: ah, quer dizer que você agora é um santo? E lhe disserem isso do jeito que só os indignos conseguem fazê-lo, de maneira irritante, quando sua tentativa de ser salvo se tornar pública, e além de toda dificuldade forem colocadas à mostra as suas fraquezas, até mesmo um pequeno defeito leviano, e propaladas a torto e direito, levando muitos a zombarem de você, irá suportar tal provação? Sim, é algo bem diferente estar aqui no domingo e dizer que sim, sem de fato poder realizá-lo na segunda-feira. Na verdade, para um homem de fé, ser objeto de escárnio não é nada demais. Assim o sei. É preciso apenas acostumar-se, esperando ouvir pessoas rindo de você, como cantam os pássaros na rua. Mas de início,
Trata-se de um desafio muito árduo, essa zombaria cruel, e não poucos que tentam lutar contra Satanás acabam desertando ao descobrir que não podem suportar. Quando os judeus reconstruíam os muros de Jerusalém, depois de retornar do cativeiro, passaram por uma das provas mais severas quanto à fé, dedicação e devoção. O escárnio dos inimigos que os olhavam e diziam: que fazem esses fracos judeus? Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Neemias 4, 2 e 3. As palavras dos seus adversários eram mais afiadas que a lâmina de uma espada, e seu efeito agudo chegou a ser sentido no espírito dos trabalhadores. Aos homens de fé, esse desafio é tão doloroso como sempre foi, mas não devemos ficar atemorizados. Pela conquista do céu, vale qualquer desafio, ainda que o preço seja uma vida cravejada de palavras cheias de farpa e ditos maliciosos, pronunciados por um mundo escarnecedor e provocante. Pois foi Cristo em pessoa quem nos mostrou como resistir a esse desafio. Imagine seus inimigos ao redor da cruz, riem dele. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar, dizem, maniando a cabeça em desprezo, zombando de sua dignidade e sofrimento. Desça agora da cruz e creremos nele, diz Mateus 27, 42. Tais palavras devem ter sido mais amargas a seu espírito como jamais foi o vinagre colocado em sua boca ao se queixar ter sede. Você deve, todavia, continuar a seguir Cristo, se deseja lutar com ele, e se deseja lutar como ele contra Satanás. Calcule, portanto, suas despesas. Conseguirá beber do copo dele, ser batizado com o seu batismo? Deixe-me ainda falar algo a vocês que tanto anseiam em ir para o céu. A prosperidade, o lucro é muito bom, muito agradável. Quem não gosta de ter dinheiro? Ora, o sonho de ser religioso e ficar rico ao mesmo tempo é certamente o ideal de muitos aqui presentes. Oh, sim, alcançar ambos objetivos seria muito aprazível. Mataria 2 coelhos com uma só cajadada. Diz o Senhor prático: ora, se um homem, por ser religioso, consegue uma esposa que traz consigo uma considerável quantia em dinheiro, e por ser religioso consegue montar um bom negócio com muitos clientes, diz ele, então a religião é algo muito bom. E conclui: a soma dos resultados compensa o esforço. Mas os que conhecem bem o Senhor prático sabem ser ele um mentiroso, apesar de pintar a situação com belas cores. Eu o conheço. É membro desta igreja, sinto dizê-lo. Aliás, nunca entrei em uma igreja de que ele não fosse membro. Consegui afastá-lo daqui, mas havia outro de sua laia que continuava sendo membro da congregação. E outro, e outro. E por mais que expulsemos muitos dessa raça, outros mais sempre permanecerão. No entanto, o Senhor prático às vezes passa por apertos. Se você constatasse que fechar sua loja aos domingos afeta seriamente os seus negócios, o que faria? Resistiria à tentação? Há alguns de vocês que tentam resistir quando, em um espasmo de santidade, sentem-se de repente devotos, mas loja fechada não gera lucros, concluem, e então tornam a abri-la no dia do Senhor. Alguns negociantes dominicais, ocasionalmente, quando vêm ao tabernáculo, acham de se imbuir com coragem e então fecham a loja aos domingos por um tempo, mas logo arranjam uma desculpa. Bem, mas eu preciso disso para viver. É verdade, mas também resulta em morte e condenação romper as leis de Deus, ou não ter um desejo de cultuá-lo mais do que de ganhar dinheiro. Lembre-se que ser religioso não fará lucrar mais, como muitos imaginam. Já ouvimos alguém dizer, com certa ironia: não é possível sustentar a consciência, sai muito caro. Tenha em mente, porém, a palavra do Senhor, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Assim como há aqueles de quem se diz que economizam alfinetes e gastam milhões, há também muitos que economizam o que é mundano e desperdiçam o que é eterno. Pense nisto. A tentação costuma se apresentar sob a forma de ouro reluzente e é realmente difícil se manter afastado da brilhante isca que o Deus deste mundo coloca à nossa frente. Coloco tais questões para você, para que você possa calcular se há de conseguir preparar sua guerra contra o diabo, tendo todas as probabilidades contra você neste mundo. Fosse eu um recrutador de soldados para a guerra,
Evidentemente, nem tocaria no assunto. Trataria de recrutar o primeiro voluntário que aparecesse, e mesmo que ele alegasse 1000 dúvidas e receios, eu diria: não se importe, saiba que receberá muita glória, nada além de glória. Pronto, colocarei essas fitas em seu uniforme. Você já começará usando fitas de glória, e todos os seus dias serão gloriosos. Sua glória será eterna. Você só morrerá como general, será enterrado na abadia de Westminster, ao som da marcha fúnebre, e todo esse tipo de coisa, etc. É claro que não posso aqui agir do mesmo modo, enganando e ludibriando as pessoas para que se alistem sob o estandarte da cruz. Não quero criar dificuldades para tal alistamento, mas desejo que você calcule as dificuldades e vicissitudes que terá de enfrentar, para evitar que acabe como aquele da parábola, que começou a edificar uma torre sem ver e sem ter recursos para concluí-la. Tal é a desgraça de muitos. Eu aconselho então, se está prestes a declarar guerra a Satanás, a avaliar se tem condições para tal empreitada, para que possa de fato vencer. Bem, ouço dizer, é difícil ser salvo. Espere que ninguém pense o contrário. Que diz o apóstolo Pedro: e se o justo dificilmente se salva, onde comparecerá o ímpio pecador? É difícil ser salvo, dizem. E quem disse que não seria? Não é, porém, difícil obter a salvação, caso se deseje ser recebido de acordo com o plano de Deus, que chama e que capacita. Cristo cumpre o que promete. Meu conselho, portanto, aos que se aprontam a fazer guerra contra Satanás, é que se lembrem que tal empreitada é maior do que possam julgar e, consequentemente, não deve ser realizada com força própria. Atentem para isso. Satanás os irá tentar, dizendo que vocês não precisam de um Salvador soberano, se não acreditarem nessa mentira, mas permanecerem inquietos para o pecado. Ele voltará a tentar convencê-los de que podem salvar a si mesmos, na sua força, na sua justiça, com o seu livre-arbítrio. Falará que rios como Abana e o Farfar de Damasco correm próximos à sua casa. Dirá: lave-se neles, purifique-se neles, fique onde está, haja por conta própria. Mas se você ouvir a voz do sedutor das almas, estará perdido para sempre. Pode acaso o cego operar seus próprios olhos para dar visão a si mesmo? Pode o aleijado correr para longe da sua imperfeição ou escapar da debilidade dos seus pés? Pode o morto se esforçar para fazer a maré da vida fluir uma vez mais em suas veias, enrubescendo sua face com o brilho da vida? Pode chamar de volta seu espírito abandonado nas sombras do mundo desconhecido, ordenando que reocupe a morada já decadente, determinando que os sinais da poderosa consumidora se vão sem deixar rastro algum da sua conquista, rastro que lembraria ao habitante regresso que tal morada for ocupada pela desapiedada destruidora? Pois respondo: não. Apenas poderosos dedos podem tocar os olhos dos cegos para abri-los. Apenas um braço onipotente consegue restituir ao homem paralisado e impotente sua força e poder. Acima de tudo, para conceder a vida, apenas a voz de Deus pode dizer a palavra que traz de volta os mortos à existência terrena. Quanto a isso, não há o que negar. Ninguém jamais conseguirá resistir sozinho ao pecado a ponto de poder escapar da sua servidão, pois como conseguirá remover sua própria culpa? Se o câncer estiver em seu sangue, você não conseguirá remover. A lei já foi escrita, e dela consta que a alma que pecar, essa morrerá. Peça então ajuda imediata para a única força capaz de salvar você da ira vindoura. Lembre-se que nada é difícil demais para Deus. Peça, portanto, que a força onipotente de Deus venha em sua ajuda. A verdade é que você não conseguirá lutar contra o insistente pecado, as paixões e a corrupção, de qualquer forma que se apresentem. São fortes demais para você. O velho Adão é muito poderoso para o melhor e a melhor das intenções. Alguém existe, porém, mais forte, cujas mãos perfuradas na cruz estão sempre prontas e dispostas para servir a cada pecador que queira repelir Satanás. Há alguém capaz de salvar, que vem em seu resgate, para fazer o que você não poderia fazer por si mesmo. Que você receba a Cristo esta noite, ao suplicar imediatamente a Ele: Jesus, salva-me. Vejo que esta luta é desigual para mim. Não posso remover meus pecados, não posso construir meu caminho para o céu.
vem e me ajuda, Senhor Jesus. Coloco-me em tuas mãos, lava-me em teu sangue, preencha-me com o teu espírito, salva-me com a tua grande salvação e permite que eu me encontre contigo onde estás. Sim, ninguém pode salvar a si mesmo, mas há alguém que pode salvar a todos. Isso me lembra o caso daquele patrão que mandou um criado seu entregar uma carta. O criado, que era preguiçoso, retornou sem entregá-la. Não pôde entregá-la? Não, patrão. Por quê? Corre lá um rio muito profundo, Senhor. Não pude atravessá-lo. Mas lá não há uma balsa, um barqueiro que atravessa as pessoas? Não sei, não, Senhor. Não sei. Só se estava do outro lado. E você não procurou por ele? Não o chamou o barqueiro? Não, Senhor. Ora essa, admoestou o patrão contrariado. Isso não é desculpa para você não entregar a carta. Se não podia atravessar o rio, havia quem o pudesse atravessá-lo. E você não procurou nem o chamou. O mesmo se dá com vocês. Dizem, não posso salvar-me a mim mesmo. Sim, é verdade, mas há alguém que pode salvar todos. E vocês não pedem o auxílio dele. Se o fizessem, se o coração de cada um berrasse, ó, vem Salvador, vem e me salva. Se o espírito de vocês repousasse nele, por mais profundo que possa ser o rio dos seus pecados, ele os conduziria em segurança até a margem oposta. Que ele assim proceda com cada um de vocês. Tudo que é impossível aos homens é possível a Deus. Que a bênção do Altíssimo repouse sobre as vossas cabeças esta noite, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém.